Olá pessoal, estamos aqui agora para falar do terceiro ponto das palavras do Senhor Masaaki, tá? Que foi no dia 7 de julho de 2019, no Encontro Internacional de Seguidores de Meishu Sama da Igreja Mundial do Messias. Tá? Bem, esse terceiro ponto que foi para mim assim um fechamento de ouro, tá? Que foi a respeito de Jesus e Meishu Sama. Eu resumo, tá, esse terceiro ponto, algo que Kyosho Sama está fazendo para nós, né? Como sendo a restauração da divindade de Jesus em nossos corações, tá? Por quê? A maioria de nós que é brasileiro, que conheceu a igreja de Meishu Sama, uma igreja que veio do Japão, a maioria de nós brasileiros já vínhamos de famílias cristãs, tá? Então Jesus sempre foi uma pessoa muito importante para nós. Então nós conhecemos Meishu Sama trouxe realmente muitas alegrias, trouxe a salvação para muitas pessoas, mudou a vida de muitas pessoas e que hoje continuam seguindo Meishu Sama por tudo isso que Meishu Sama trouxe a todos nós. Bem, mesmo assim, nós sempre tivemos esse amor por Jesus Cristo, mas até hoje nunca tinha ficado muito claro como que era a posição de Jesus dentro de nossa fé. Nunca tinha sido esclarecido isso, tá? E Kyosho Sama agora está com muita coragem realmente, indo atrás dos ensinamentos de Meishu Sama que falam sobre Jesus e fazendo esse esclarecimento, que realmente, para mim, eu entendo como uma restauração da divindade de Jesus em nossos corações, tá? E eu vou explicar para vocês. Ele traz Jesus como Messias e Meishu Sama também como Messias eternos, como verdadeiros filhos de Deus, Messias eternos. Não mais o Messias do passado, por exemplo, um Messias do presente, ou não, um deles é Messias. Tá? Não é assim que o Sama está apresentando, né? Não é que um era e deixou de ser, um foi, o outro é. Não é isso, né? Os dois são Messias, são verdadeiros filhos de Deus e cumpriram, tá, a missão deles aqui na Terra como Messias e continuarão sendo Messias eternamente. Bem, eu queria explicar isso para vocês vendo do ponto de vista, tá, dos ensinamentos de Meishu Sama. Tá? Eu queria falar para vocês o seguinte, algo que talvez a maioria dos brasileiros ainda não tenha tido acesso porque é em japonês, tá? Mas Meishu Sama se refere a Jesus como Aganai Nushi. E se refere ao trabalho dele como sendo de Yurushi Nushi. Bem, o que significa isso, tá, pessoal? Aganai é redenção, redimir, redenção. E Yurushi é perdoar, é o perdão, tá? Nushi é Senhor, tá? Nushi é Senhor, tá? Então um é o Senhor da redenção, o outro é o Senhor do perdão. Só que tem uma coisa muito importante, tá? Em japonês, se você colocar embaixo dessa palavra Nushi a palavra Deus, tá? Que é Nushi é Senhor, e se você colocar Deus embaixo, que é Kami, tá? Então essa palavra vira Sushin, tá? Sushin, tá? Sushin, Senhor Deus, que é o supremo Deus, o Deus único e verdadeiro, o Criador do universo, tá? Então, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, de todas as existências, o Criador do universo, Ele é o Senhor Deus, Ele é o
Senhor, o Nushi, tá? Quando a gente vê que o nome do Supremo Deus, tá? Ele começa com Nushi, e você vê que tanto o trabalho de Meishu Sama quanto o trabalho de Jesus eram também Nushi, é como se fosse Nushi, como se fosse o sobrenome de Deus. Ou melhor, Nushi é o nome de Deus. E tanto Meishu Sama quanto Jesus tinham no seu sobrenome o nome de Deus. Meishu Sama, em seus ensinamentos em japonês, não fala assim de nem mais uma outra pessoa, tá? Apenas Jesus e de Meishu Sama. Então, o trabalho que os dois fizeram, a atuação da vida deles, era da atuação de Deus encarnado. Meishu Sama fala que Jeová é o nome de Deus e que o Deus encarnado é Messias. Então, é como se esse Nushi, tá? Esse Su aqui, do Senhor, Deus, Senhor, fosse Messias. Então, é o Messias que faz a redenção, é o Messias que faz o perdão. Então, é muito interessante. A partir desse ponto de vista de Meishu Sama, então, Jesus e Meishu Sama são irmãos. Irmãos porque os dois são pessoas que são verdadeiros filhos de Deus. Os dois são Messias. Os dois são filhos do mesmo Pai, têm o mesmo sobrenome e fazem o mesmo trabalho, tá? Então é interessante até notar, tá, pessoal, que Meishu Sama fala que esse trabalho aqui é o trabalho da lua e esse trabalho aqui é o trabalho do sol, tá? Lua em japonês, tsuki, sol em japonês é ri, tá? E ri e tsuki juntando, tá? É o nome Mei de Meishu. Então, o Meishu Sama tem um ensinamento que ele fala que a luz de Deus que faz a salvação do mundo, tá? Presta bem atenção. A luz de Deus que faz a salvação do mundo, tá? Ela vem da união dessas duas forças, do Sol e da Lua, tá? Então, é da união de Meishu Sama com Jesus espiritualmente. Esse trabalho aqui, Meishu Sama falou, que cria essa luz que salva o mundo, tá? Então isso foi uma explicação que Meishu Sama deu sobre um trabalho espiritual, tá? Então, pessoal, as coisas espirituais estão muito além da nossa compreensão. Com certeza não é fácil de explicar assim como eu estou falando aqui, tá? Mas eu só estou dando uma ideia geral para vocês de que na teologia de Meishu Sama, Jesus tem esse posicionamento, tá? A divindade de Jesus está posicionado dessa maneira, como estando lado a lado com Meishu Sama, fazendo um trabalho de salvação. Ou seja, eles estão em consonância. Meishu Sama e Jesus estão em consonância para fazer esse trabalho, tá? Então, o trabalho da Igreja Mundial do Messias é um trabalho em consonância com o cristianismo, tá? Para fazer esse trabalho de levar a luz à humanidade, para que a humanidade possa nascer de novo como verdadeiro Filho de Deus, como um Messias, tá? Isso aqui está no próprio ensinamento de Meishu Sama. Eu gostaria apenas de fazer assim uma breve advertência, porque existem alguns sacerdotes, tá, que pregam um encontro, existe um episódio, tá, nos ensinamentos de Meishu Sama que fala do encontro espiritual entre Meishu Sama e Jesus. E nesse encontro espiritual, Meishu Sama faz a restauração da divindade de Jesus, tá? E muitos sacerdotes utilizam esse encontro, tá, de Meishu Sama com Jesus para denegrir a imagem de Jesus perante os fiéis. E isso, gente, é uma coisa que está indo completamente contra o próprio ensinamento de Meishu Sama e o próprio amor incondicional de Meishu Sama e universal da sua fé. A fé de Meishu Sama é uma fé universal, de amor incondicional, que une todas as religiões.
E ali as pessoas estão justamente falando de um episódio em que Meixo Sama faz a restauração da divindade justamente de modo contrário, né? As pessoas estão utilizando isso de uma maneira para não aceitar algo que já aconteceu há muitos anos atrás, por meio desse encontro. O atual líder espiritual, então, está fazendo esse trabalho que Meixo Sama fez lá em 1950. Ele está refazendo esse trabalho. Como? Restaurando a divindade de Jesus, dessa vez em nossos corações. Então chegou o momento de todos nós compreendermos claramente que Meixo Sama e Jesus são dois verdadeiros filhos de Deus, que vieram com um propósito de Deus aqui na Terra e que cumpriram esse propósito, tá? Eu vi esses dias um vídeo que eu achei muito bom, tá? De um reverendo padre anglicano, tá? Que o nome dele é Lucas Bertolozzi. Ele fala a respeito de Meixo Sama e de Jesus e desse propósito de Deus por trás dos dois, da existência dos dois. E ele fala realmente de uma maneira muito bonita, que eu achei muito poética e acredito que foi inspirado por Deus, tá? Que ele fala que Jesus é a carne, Deus que virou carne, né? E Meixo Sama é a carne que virou Deus. Então é como se Jesus fosse a humanização de Deus e Meixo Sama a divinização do ser humano, né? Então o ser humano se tornando divino. Eu achei isso muito interessante, uma forma de ver muito interessante de alguém que é dessa cultura cristã, percebendo que os dois estão ligados, fazendo um trabalho em consonância realmente. Então, Meixo Sama veio mostrar para nós como retornar a essa essência divina, como retornar a Deus e se tornar um verdadeiro filho de Deus, tá? Esse caminho que todos nós que temos Meixo Sama como um mestre, estamos seguindo os seus passos, tá bom? Bem, eu comentei então aqui 3 pontos que eu achei muito importantes e assim revolucionários, tá? Trazidos por Meixo Sama e citados de uma forma muito clara e muito concisa pelo Masaaki Sama, ao futuro quinto líder da Igreja Mundial do Messias. Estou realmente muito grato pelas palavras dele. Então, fiz esses vídeos para compartilhar com vocês um pouco dessa alegria e desse meu entendimento de suas palavras. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Você gostou do nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E lembre-se de ativar o sininho para receber as novidades. Você pode também visitar o nosso site e nos seguir no Instagram ou no Facebook. Muito obrigado. Fique com Deus.